Olá, bom dia, bem-vindo à aula de hoje, uma aula de planificação de sólidos, voltado aí para planificação de embalagens. Essa aula é baseada nesse livro que você está vendo na tela, com algumas pequenas adaptações que eu vou fazendo ao longo do processo, por conta da particularidade do sólido que eu resolvi planificar. Então, como é que a gente começa o processo de planificação de um sólido? Bom, tudo começa sabendo o que você deseja planificar. Então, é muito importante que você coloque isso no papel, né? Pega um papel, pega um lápis, rabisca, faz aí uma perspectiva, faz duas vistas, né? Pelo menos uma frontal, uma lateral, ou se precisar, você pode até fazer mais. Mas, enfim, saiba, né? Tenha isso de referência, saiba o que você quer planificar. Eu fiz isso aqui, você viu aí na tela, então desenho não é meu forte, mas está aqui uma perspectiva, está aqui duas vistas para conseguir enxergar o que eu precisava. O segundo passo é tornar tridimensional esse seu rascunho que foi inicialmente bidimensional. Então você vai pegar um papel e você vai começar a rabiscar ali as faces, começar a tentar encaixar as coisas. Pega uma fita crepe para te ajudar. E aí você vai tentando montar a sua embalagem. Primeiro ela vai sair muito errada, ela vai ter, né, momentos ali que não encaixa direito, que não faz muito sentido, mas isso vai melhorando ao longo do processo. Então esse é o primeiro momento, você vai tentar construir isso de maneira tridimensional. Depois que você fez essa construção, você vai começar a numerar os encontros ali, as arestas que vão se encontrando. Então, aresta 1 com aresta 1, 2 com 2, enfim, vai pareando aí para você conseguir se localizar depois na sua planificação. Isso vai te ajudar. O próximo passo é você pensar na abertura dessa embalagem. No caso, eu quis fazer uma abertura frontal, toda a face descendo. Então, é uma embalagem um pouquinho diferente. E eu resolvi realmente trazer um exemplo mais complexo para poder trazer, né, algo, enfim, algo diferente aqui para você. Porque às vezes fazer simplesmente um cubo seria muito simples e aí não teria tanto ganho, talvez, no seu aprendizado. Bom, então escolhi a face que eu ia fazer essa abertura e a gente começa a recortar. Pega a tesoura aí, começa a recortar para permitir fazer essa abertura. E lá em cima você acrescenta a tampa. Na verdade, a tampa já existe, né? A própria face. Você vai acrescentar uma aba. Então, pega e recorta uma aba. E essa aba ela vai ser recortada respeitando a forma das outras faces onde ela vai se encaixar. Então, aqui não tinha muito mistério. Geralmente, se você fizer né, tipo uma espécie de chanfro ali, já vai ser possível você fazer esse tipo de encaixe. Então, acrescenta essa aba ali. E uma coisa bem interessante, ali onde você tinha anotado o número da aresta, então tinha aresta, por exemplo, 1 e 1, coloca ali um T, um T. Isso vai te ajudar a saber que ali tem uma tampa, tem uma aba, né? Enfim, então você vai começar a fazer essa distribuição de abas. Então, coloca ali as várias abas, né, para você permitir fazer essa parte mais estrutural, colar essa embalagem, montar essa embalagem, vai depender do que você está imaginando. E aí você vai adicionando essas abas e vai fazendo as indicações. Onde você tem aba, né, você pode botar, por exemplo, o T, que foi a linguagem ali que eu usei, que é a que está colocada no livro, e onde não tem nada, você coloca X. Geralmente, você tem uma distribuição assim, tem uma aresta ali com aba, né, uma T, uma X, uma T, uma X. Duas abas nunca se encontram. No caso dessa embalagem especial que eu fiz, eu precisei fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu tinha essa face diferente ali, que ela se abria toda. E eu não queria que, no momento em que eu abrisse, que essa aba ficasse visível ali por dentro. Então, depois eu acabei mudando, acabei colocando essa aba na parte de fora. Enfim, foram alguns ajustes que foram acontecendo ao longo aí do processo de desenvolvimento da embalagem. Outro ponto bem importante para você prestar atenção é o tamanho que está ocupando a sua planificação. Porque você vai perceber em um determinado momento que talvez você esteja ocupando um espaço tão grande que isso não vai ser muito eficiente ali em termos de aproveitamento do material. E aí você vai pensar em começar a unir faces. E aí acaba sendo muito importante aquela indicação das arestas que a gente fez. Porque se você percebe ali que você tem uma aresta, por exemplo, 3, e do outro lado tem uma outra 3, você consegue recortar ali embaixo e aí joga 3 junto da outra 3, e aí vai ser possível você fazer a sua adequação ali da planificação de uma maneira que fique mais compacta, né? Que encaixe melhor na folha de material. No final, eu acabei tendo essa planificação aqui, tá? Ela ainda tem ajustes para fazer, mas aqui é um estudo. Entenda que isso é um estudo, isso que a gente está fazendo. É a gente imaginar uma forma inicial e permitir depois chegar numa planificação que vai fazer com que a gente alcance aquela forma tridimensional imaginada. Isso aqui depois precisa passar por um programa ali de computação, né? Você vai usar um Illustrator, alguma coisa assim para vetorizar e aí conseguir fazer todos os ajustes e principalmente a precisão que você precisa para conseguir fazer adequadamente essa forma.
Mas a ideia aqui era justamente mostrar o processo para a gente conseguir chegar nessa forma, né, nessa planificação que vai gerar essa forma aqui, que no caso aqui fica até difícil eu mostrar para você, porque eu fiz como eu falei, com uma folha muito fininha, que gramatura, sei lá, gramatura padrão aí para impressão. Mas ela cumpre aqui o objetivo dela, que é principalmente de estudo, para depois eu poder passar isso para um software de vetorização, né, e poder finalizar, poder fazer ela de maneira, enfim, mais precisa, como pede. Então, quando você precisar planificar alguma coisa, não tenha medo se você não encontra aquela forma, se ela não aparentemente existe ainda, se você nunca viu uma planificação daquilo. Agora você sabe como fazer. É um processo um pouquinho longo às vezes, mas nem é tanto assim. Às vezes você vai passar mais tempo ainda, vai perder mais tempo tentando encontrar a planificação daquela forma específica ali para sua embalagem, quando você tem um processo aí que dá para fazer em casa e dá para você imaginar e criar alguma coisa única, né? Esse aqui eu levei mais ou menos 1 hora, e foi 1 hora assim, dividindo, né, brincando um pouquinho com a minha filha ali do lado e fazendo as coisas, e foi 1 hora para chegar nessa planificação. O vídeo está aqui acelerado para você poder acompanhar um pouquinho melhor todo o processo. Bom, é isso, espero que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido um pouco, e qualquer dúvida me procura. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.